Lu, esta é a minha esposa, Márcia. Sorrindo ao passar a mão na barriga de Márcia, avisou. E esse é o nosso bebê. A moça nem a cumprimentou e, de imediato, foi exclamando a fim de humilhar com desprezo. Nossa! De quantos meses você está? Na próxima semana eu completo 6, replicou Márcia sorrindo ao erguer-se com exuberância e medi-la com o olhar. Que horror, menina! No 8º ou no 9º você vai explodir. Olha só como está gorda. Não é verdade que eu tenha engordado tanto assim. Como você exagera. Nunca me viu antes para fazer comparações. Aumentei meu peso em somente 8 quilos e eu sempre fui magra, defendeu-se Márcia sem trégua, ostentando orgulho. Tenho acompanhamento médico adequado e sinto-me muito bem. Vai ver que o bebê é grande, argumentou Fábio, que percebeu a agressão e tentou harmonizar o duelo de palavras que se iniciava. Vai puxar ao pai. Vai ver que é, falou Lu, com desdém. Toma cuidado, Márcia, para não ficar relaxada. O Fábio não vai gostar. Ele admira mulheres elegantes, não é, Fábio? Eu sei disso, afirmou Márcia ligeira para defrontá-la com seu raciocínio afiado, antes que o marido interferisse. Sei que meu marido adora mulheres cultas, inteligentes, elegantes, educadas, decentes e íntegras, que não ficam se oferecendo facilmente como um objeto supérfluo e descartável. Foi por isso que se casou comigo. Decidimos ter um filho para reforçar nosso amor e vivemos muito bem, obrigada. Jamais me verá relaxada como diz. Fábio sorriu constrangido e não comentou nada. Mas de imediato, Márcia decidiu. Se nos dá licença, Lu, precisamos ir, estamos com pressa. Até logo, disse Márcia com sorriso cínico estendendo a mão a Lu, pois queria livrar-se dela depois da afronta. Sem alongar as despedidas, separaram-se, e Márcia, com sentimento interior de vitória, continuou com suas compras normalmente, sustentando, vez e outra, um sorriso silencioso, com sabor de triunfo, ao recordar de sua agilidade ao se deparar com aquela que tentou inferiorizá-la com críticas e opiniões humilhantes. Bem mais tarde, já em casa, Fábio, que nada falou sobre o acontecimento até então, censurou. Sabe, Márcia, eu acho que não precisava ter sido tão grossa com a Lu. Tão grossa, Fábio? Você acha que eu fui mal educada? Questionou a esposa perplexa. Eu acho, afirmou, agora, sisudo. Apesar de sua classe ao falar, sustentou um sorriso cínico querendo rebaixá-la, deprimi-la, sei lá. Afinal tratava-se de minha colega de trabalho. Márcia, indignada, bateu com força sobre a mesa um pacote que segurava. Virou-se para Fábio, dizendo irritada. Eu posso ser grossa, como você está dizendo, mas as pessoas só recebem de mim exatamente o que me oferecem. Nunca critiquei uma pessoa por sua aparência, principalmente a esposa ou namorada de algum amigo, e na frente dele. Não reparo se está gorda, magra, bem ou mal vestida, se não tem bom gosto ou coisa assim. Quem tem esse tipo de atitude não passa de uma pessoa sem princípios, mal educada, muito baixa e que está a fim de se ressaltar para conquistar o homem da outra. Não sou desprovida de inteligência, Fábio, falou firme. Observei muito bem o jeito que aquela Lu olhou para você e em seguida, sem me cumprimentar, tentou me humilhar pensando que eu fosse uma idiota qualquer para ficar submissa naquela situação. Mesmo se eu estivesse gorda, enorme, por razões que ela desconhecesse, jamais deveria dizer alguma coisa. Mas não é esse o caso. Será que aquela cretina não viu que estou grávida? Lu não é cretina, retrucou Fábio imediatamente. Ah, não. Defendendo sua amiguinha. Revidou debochando. Ela é só uma conhecida. Não confunde as coisas, Márcia. Em vez de dar razão para mim, que sou sua esposa, você fica defendendo qualquer uma. Meus conhecidos não ficam me dando beijinhos no rosto e largando você de lado, sem cumprimentá-lo, muito menos o subjugando e criticando sua aparência. Mas e o Arnaldo?
Você saiu com ele 2 vezes sem terem qualquer compromisso e, pelo que sei, beijaram-se na boca, não foi? Perguntou ofendido alteando a voz. Você está querendo me confundir, Fábio. Não é disso que estamos falando. Você sabe muito bem que eu namorei o Arnaldo por 1 ano, depois desmanchei. E quando se viu sozinha, interrompeu impiedoso e irônico, correu de volta para ele. Não seja ignorante, Fábio, argumentou magoada, em baixo volume de voz, porém bem firme. Você está me ofendendo, e me conhece muito bem para admitir que está errado. Já trabalhou comigo e sabe como me comporto. Nunca fui uma qualquer mesmo com todos os assédios que sofri. Meus pais sempre me ensinaram a valorizar minha integridade, como lembrou o pai outro dia. Ninguém tem nenhum motivo para falar assim comigo, principalmente você. Aproximando-se, foi mais veemente. Não pode duvidar da minha moral, Fábio. Eu não devo nada e você bem sabe. Assumo que saí com o Arnaldo após terminar um namoro sério, mas foi antes de nós dois termos qualquer compromisso. Você também era noivo antes de namorarmos. Qual o problema nisso? Fábio sabia que não poderia pôr em dúvida a moral de Márcia, mas inexplicavelmente sentia vontade de agredi-la com palavras. Ela, por sua vez, pôs-se à sua frente, encarou-o bem séria, não se intimidou e insistiu. Você tem alguma dúvida quanto à minha moral ou quanto ao meu comportamento, Fábio? Diante do silêncio, Márcia continuou falando firme, mais alto e quase agressivo devido aos sentimentos de revolta por conta da ironia. Além dos meus irmãos, o primeiro homem a dormir na minha casa e na minha cama foi você. Alguma dúvida, Fábio? Se eu fiquei grávida antes do casamento, a culpa também é sua. Eu não fiz esse filho sozinha. O único homem com quem eu fui para a cama, até hoje, foi você. Ou você quer questionar isso também? Tem alguma dúvida? Não. Eu não disse isso. Não seja ignorante, retrucou Fábio. Eu, ignorante? Admirou-se Márcia com deboche. É, sim. Está sendo ignorante, quadrada, antiquada. Não estou falando nada disso. Não era esse o assunto. Nisso concordamos. O assunto não era esse. Falávamos da sua amiguinha que tentou me humilhar, mas depois você reclamou que eu beijei o Arnaldo, que corri de volta para ele quando estava sozinha. Da forma como falou, colocou em dúvida a minha reputação, minha moral e integridade. Em seguida, me chama de antiquada. Chega, Fábio. Para. Não estou reconhecendo o homem que conheci e com quem me casei. Não é isso, Márcia. Talvez eu esteja sendo autêntico somente agora. Márcia segurou-o pelo braço e tentou olhá-lo nos olhos. Fábio não a encarou. Tirou a mão dela de seu braço e afastou para passar. Márcia segurou-o novamente, só que com força, tentando conversar. Fábio, espera. Eu. Interrompendo abruptamente, gritou com voz grave, irritado. Larga meu braço, Márcia. Já chega. Você está pensando que é dona da verdade? Aonde quer chegar? Márcia ficou incrédula. Largou-o sozinho e foi para o quarto. Magoou-se profundamente e não queria chorar perto dele. Imediatamente o marido caiu em si e questionou murmurando. O que é que eu estou fazendo? Rápido correu para alcançá-la, mas a esposa já havia entrado no quarto e trancado a porta. Mais calmo, agora, e com voz branda, ele a chamou e pediu. Márcia. Márcia, abra a porta, por favor. O senhor Aristides, que estava em seu quarto, pôde ouvir exatamente toda a discussão. Em certo momento pensou em se envolver devido ao estado da nora, não queria que ficasse nervosa, mas o assunto lhe pareceu muito particular, íntimo demais, e a nora defendia-se bem, por isso ele permaneceu quieto como se não estivesse em casa. Márcia, abra a porta, por favor. Vamos conversar? Pedia Fábio com certa generosidade. Arrependeu-se de tudo o que falou. Não era a primeira vez que fazia isso com Márcia.
Porque tudo tinha de ser assim. Sua vida mudou muito. Principalmente seu modo de pensar e agir. Ele nunca foi agressivo com gestos ou palavras, agora estava sendo injusto com Márcia. Começou a achar que talvez o seu acidente tivesse provocado algum problema de ordem psicológica. Decidiu insistir. Tinha que falar com ela. Márcia não podia passar mais nervoso, ele sabia disso. O início da gravidez já havia sido difícil demais, foi um milagre não perderem aquele filho. Márcia, abra a porta, por favor. Vamos conversar. Fábio começou a escutar os soluços. Ela estava chorando e chorando muito. Começou a temer por seu estado de saúde e pelo bebê. Então calmamente ameaçou, com voz afável, mas para o bem de sua mulher. Márcia, abra a porta. Estou preocupado com você. Se não abrir, eu terei de arrombar. E não vou esperar muito não. Abra a porta, por favor. Diante da ameaça, após breves segundos, Márcia levantou-se e abriu a porta. Imediatamente Fábio a abraçou dizendo: Não vou mais fazer isso, Má. Perdoe minha estupidez. Não deveria ter falado tudo aquilo, você não merece. Entre os beijos que lhe dava no rosto e os carinhos que lhe fazia, afirmava amável e implorando: Eu sei que você não merece nada do que falei. Você sempre foi minha. Só minha. Perdoe-me, por favor. Nunca mais vou falar assim. Márcia estava chorando. Não retribuiu ao abraço nem aos carinhos, ainda se sentia ofendida, muito magoada. Sem qualquer palavra, não olhava para o marido, mantendo a cabeça baixa e o olhar perdido no chão enquanto as lágrimas rolavam. Tinha certeza de que ele não cumpriria a promessa. Fábio reconhecia suas falhas e sabia onde errava. Só que uma força maior agia sobre ele. Nos últimos tempos, diante de situações corriqueiras falava áspero e quando se dava conta, já havia respondido com modos grosseiros, agressivos. Em muitas ocasiões por fatos banais e irrelevantes, Fábio irritou-se em demasia. Como na ocasião em que certo dia, combinou com Márcia que a levaria e a buscaria no serviço. Ao vê-lo à sua espera, Márcia entrou no carro toda sorridente e foi beijá-lo, quando o marido protestou. Você viu que horas são? 18h20, respondeu simplesmente. Você sai às 18, não é? Por que não saiu no horário? Caramba! Eu fiquei aqui plantado no carro feito tonto. Fábio, não é tanto tempo assim. Além do mais, nunca conseguimos sair no horário certo. Você bem sabe. Já trabalhou comigo, defendeu-se intimidada pela surpresa. Mas Fábio, irritado, ficou sem dar uma palavra até que chegassem à sua casa. Esse tipo de comportamento o deixava mal-humorado, contagiando todos à sua volta. O espírito Jonas ficava cada vez mais animado quando percebia esse tipo de atitude. Seu objetivo era perturbar a paz e a tranquilidade de Fábio ao máximo. Depois de alguns dias, Jonas encontrou Júlia, que não estava em condições de auxiliá-lo no momento. Mas, com o passar do tempo, Jonas a ajudou e ensinou inúmeras coisas, as quais aprendeu rapidamente. Aos poucos, Júlia também passou a ajudá-lo com Fábio que, a cada dia, deixava-se envolver pelas influências sugeridas por aqueles espíritos sofredores e sem instrução. Abraçada a Fábio, Júlia passava-lhe sentimentos de conquista, de sedução. Realçava-lhe o orgulho dizendo que era um homem simpático, bonito, ganhava bem, que poderia fazer o que quisesse. Deveria sair, passear e se ver livre daquelas encrencas de família que arrumou para si, afinal, todos só lhe traziam aborrecimentos. Cada vez mais, Fábio era assediado por influência de Júlia e ele sentia-se demasiadamente vaidoso, agora, por ser objeto de desejo e admiração. Olá, Fábio. Bom dia, Lu, respondeu animado. Lu encostou-se em sua mesa quase sentando. Parece que seu final de semana não foi muito bom. Você está com um ar de cansado. Foi como sempre, respondeu Fábio sorrindo. Fábio,
Você precisa sair com o pessoal daqui do serviço. Sempre se nega. Não sabe o quanto é ótimo nos reunirmos num grupo e irmos a algum barzinho para jogarmos conversa fora, arejarmos, vermos coisas diferentes. Isso não é pecado. Se sua mulher não quer acompanhá-lo ou não pode, vá sozinho, não fará mal algum. O que é isso, Lu? Se eu for me divertir, tenho de levar a Márcia. Por quê? Sabe, alguns casais, quando caem na rotina, têm que dar um tempo. Um sai para um lado e o outro para outro. Daí que, quando se encontram, estarão se sentindo melhor. A Márcia está grávida. Não posso deixá-la sair sozinha. Não teria cabimento. Além do mais, meu casamento não caiu na rotina ainda. Como não, Fábio? É só olhar para você, está estampado em sua testa. Aposto que anda se irritando com a Márcia, discutem por besteiras, quase não saem de casa. Lu tem razão, pensava enquanto conversavam. Talvez eu precise sair e me distrair para não levar essas tensões para casa. No momento em que oferecia, com fala mansa e generosa, diversas sugestões a Fábio, Lu se insinuava. Sua roupa era curta e decotada, com movimentos sensuais e provocantes fazia questão de exibir suas pernas, cola e ressaltar a silhueta do belo corpo que possuía. Os leves suspiros e olhar excitante eram constantes e provocativos. Ninguém podia negar sua beleza e, de repente, Fábio flagrou-se admirado com o corpo de Lu. A princípio se recriminou, mas desejos ardentes correram-lhe pela mente. E então Fábio, vamos qualquer dia tomar uma cerveja? Talvez, Lu. Vamos ver, respondeu sem pensar. Não esqueça uma promessa. Vou ficar esperando, ou até lembrando, afirmou ao sair sorrindo. Fábio não sabia mais o que fazer. Lu não o deixava em paz. Mesmo com o tempo, por diversas vezes, deparou-se admirando a colega de trabalho. Um conflito íntimo travava-se constantemente, pois sabia que amava Márcia. Sua mulher também era muito bonita, sem dúvida. Se houvesse uma comparação, sua esposa seria mais bonita do que Lu em sua opinião. Até mesmo agora, durante a gravidez, Márcia ficou com uma beleza ainda mais generosa, sutil. Fora isso, no sentido moral, jamais poderia comparar Márcia a qualquer outra mulher. Mas Fábio tinha a impressão de que a vida de casado o estava cansando. Todo dia a mesma coisa, e isso o enjoava. Quando era solteiro não tinha aventuras, também não saía com os colegas para beber, mas era diferente, não tinha tantos problemas, tantas preocupações. Será que seu casamento foi um erro? Seu pai o pressionou demais para assumir Márcia e o filho o quanto antes. Se bem que ele também queria muito se casar. Mas naquela época estava sensível devido ao seu acidente, à morte de seu irmão e de sua mãe. Porém agora pensando melhor, sentia a necessidade de conversar com Márcia a respeito disso. Talvez até ela quisesse voltar à vida que tinha antigamente. Ela gostava de morar sozinha. Mas e o seu pai? Ali, em sua casa, dando opiniões e sempre dizendo o que ele deveria fazer. Se seu pai, pelo menos, voltasse para Minas Gerais, seria um alívio. Por causa de seu pai, não tinha mais privacidade. Os pensamentos de Fábio eram velozes. Júlia e Jonas, a cada dia, o influenciavam mais. Júlia não o largava e Fábio começou a ser fraco até em sua fé. Começou a acreditar que suas orações em nada estavam adiantando. Agora não se sentia tão bem como antes, quando orava. Além de tudo, os irmãos da Márcia e alguns amigos do centro espírita iam à sua casa toda semana para fazerem o evangelho justo no sábado, o dia que tinha para descansar, assistir a um filme, ficar à vontade com a Márcia. Sim, porque, como se já não bastasse o seu pai, os irmãos dela viviam lá quando eles estavam em casa e isso restringia ainda mais a liberdade dos dois. Talvez esse fosse o problema entre ele e a mulher. Fora isso, a obrigação de ir ao centro espírita toda semana alcançava demais, poderia ir dormir mais cedo. Fábio começou a faltar às sessões do centro espírita,
dizendo estar exausto. Jonas sentia-se vitorioso. Agora faltava pouco para aquele intrometido sair de vez de seu caminho. Zu tinha razão, derrubar uma pessoa como Fábio de uma vez não teria graça e seria difícil. O melhor era fazê-lo se desprender daquilo em que sempre acreditou e depois induzi-lo a seguir por caminhos que antes pensava serem errados e por fim fazê-lo sofrer, deixando-o à mercê das consequências de tudo que ele mesmo criou. A ajuda de Zu não poderia ter sido melhor. Ele era indispensável. Um dia, Fábio passou por uma forte experiência. Fábio. Meu filho nasceu, disse um colega. Parabéns, Marcelo. Que ele tenha muita saúde, desejou Fábio com sinceridade. Obrigado. Mas hoje, Fábio, você não escapa. É sexta-feira e estou pagando a cervejada para todos, vamos lá. Não dá, Marcelo, preciso ir para casa, respondeu Fábio. Você nunca aceitou sair com a gente, Fábio. Estou me sentindo ofendido, porque hoje nasceu meu filho e eu faço questão que vá. Todos da sessão irão. Se não nos acompanhar, vou ficar chateado. Fábio não viu outra saída e acabou aceitando. Na cervejaria, Fábio bebeu só meio copo de cerveja, pois não era acostumado com bebidas alcoólicas. Após a comemoração, Lu, que também foi convidada, aproximou-se de Fábio dizendo: Fábio, será que você pode me dar uma carona? Lu, eu vou pro sentido oposto a seu ir. Até o metrô, por favor. Será que fica tão contramão assim? Fábio ficou sem jeito, não poderia negar. No caminho Lu começou a se insinuar tentando seduzi-lo. O espírito Júlia atirou-se sobre Fábio, envolvendo-o com carícias que o encarnado não podia sentir, começando a incentivá-lo e animá-lo. Enquanto Lu falava-lhe coisas que pudesse persuadi-lo. Fábio não sentia qualquer presença espiritual. Estava demasiadamente entusiasmado. Parados próximo ao metrô, onde Lu deveria descer, ela permaneceu dentro do carro e Fábio não podia pedir que saísse nem queria que o fizesse. A moça conversava de um jeito manso, meigo e colocou o braço sobre o banco de Fábio, encostando sua mão em seu ombro. Suavemente, com as unhas, começou a arranhar-lhe o pescoço, num gesto delicado, vagaroso e sedutor. Aproximando-se dele com tentadoras carícias, foi beijá-lo. Fábio, fascinado e atraído, deixou-se levar e a envolveu num abraço forte, dominando-a para corresponder. Lu largou-se em seus braços aguardando. Ele olhou-a nos olhos e, ao se aproximar para beijá-la, algo que pareceu gritar no fundo de seu peito, o fez parar e dizer: Não. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso a mim nem a minha mulher. Nós não merecemos. Ele ajeitou-se no banco e delicadamente empurrou a amiga para o devido lugar. Lu irritou-se, enfurecida, pois jamais havia sido rejeitada e ainda tentou afrontá-lo a fim de tentá-lo para que se autoafirmasse. Você não é homem, não? Fábio, nervoso, suspirou fundo, passou as mãos pelos cabelos e depois sacudiu a cabeça como quem quisesse acordar e ficar mais atento. Contrariado por se deixar envolver a tal ponto, pediu firme: Desça, Lu. Já trouxe até onde me pediu. Desça do carro, por favor. Lu não se conformou. Nenhum homem havia feito aquilo com ela. O que é que essa Márcia teria para Fábio rejeitá-la assim? Não convencida, insistiu na pergunta tentando provocá-lo. O que é isso, Fábio? Você não é homem. Está querendo deixar a desejar sua reputação? Sou um homem sim, Lu, disse Fábio movido por uma força que parecia ter-lhe chegado de forma extra, de elevados conceitos espirituais superiores. Sou homem. Mas só tenho de provar isso para minha esposa, e não para mais alguém. Você é muito insignificante, imoral e medíocre para eu perder meu tempo em querer provar isso. E sou homem o suficiente para dizer: não. Não a quero. Eu amo a minha mulher e meu filho que vai nascer. Acima de tudo, eu respeito a Márcia e o nosso casamento. Agora por favor, desça. Você vai se arrepender, gritou ela inconformada.
Fábio deu um leve sorriso e disse: Não vou não. Não mesmo. Lu desceu do carro furiosa e bateu a porta com toda a força. Fábio ficou incrédulo com o que aconteceu e a que ponto deixou chegar aquela situação. Como pôde se deixar envolver por uma tentação tão ardilosa que só poderia ser elaborada por espíritos inferiores? Ele pretendia mandar seu pai embora para Minas, queria que Márcia concordasse em morar sozinha, começou a acreditar que seu casamento teria sido um erro, um fracasso. De repente, Fábio se alertou sobre tudo o que reclamava. Aqueles pensamentos não eram seus. Justo ele que amava tanto a Márcia. E o seu pai, então, mandá-lo embora para Minas agora seria o mesmo que se desfazer de sua viga mestra. Seu pai lhe trazia, naquele momento, toda a força e apoio espiritual que podia receber, pois o prevenia de seu comportamento e o aconselhava. Ele dirigia as reuniões, fazia o evangelho, incentivava-o a ir ao centro espírita. Se seu pai saísse de sua vida agora, ele poderia se acabar. Igual a quando era adolescente, se seu pai tivesse desistido de ajudá-lo, provavelmente não chegaria aonde estava hoje. Fábio assustou-se por se deixar influenciar aquele ponto. Lembrou-se de Roberto e o tanto que Márcia aconselhou, recriminou e o alertou. Se Roberto tivesse ouvido, talvez não estivesse condenado. E se ele não tivesse despertado e dito um não, poderia tomar um rumo semelhante ao do cunhado. Na espiritualidade, no mesmo instante, Zu irritou-se com Júlia. Não se distraia, idiota. Eu não me distraí. Foi ele quem reagiu, defendeu-se Júlia. Você não pode perder uma única oportunidade. Lembre-se disso. Ou então o cara se alerta. Fábio foi para casa pensando em tudo aquilo que aconteceu. Sentia nojo de si mesmo por ter abraçado Lu, tê-la tomado em seus braços e apertado-a contra o peito. Ao chegar, Márcia foi abraçá-lo quando ele espalmou a mão e pediu carinhoso: meu bem, não me abrace, nem me beije. Sorrindo embaraçado, avisou com delicadeza: Você está de banho tomado, com roupa limpinha, cheirosa, linda. Estou sujo. Sinto-me sujo. Quero ir direto para um banho. Depois pode me abraçar e beijar o quanto quiser, sorriu amoroso ao prosseguir, se me deixar fazer o mesmo com você, certo? Sorrindo, pediu gentilmente: Importa-se em pegar minhas roupas, por favor? Lógico que não, respondeu sorrindo, mas sem entender. Após sair do banho, Fábio procurou pela esposa. Abraçou-a com força, beijou-lhe como há tempos não fazia. Acariciou-lhe a barriga, ajoelhando e beijando-a, sentindo o filho mexer. Márcia estranhou seu comportamento, mas não disse nada. O marido agia como tempos atrás. Levantando-se e olhando firme em seus olhos, Fábio declarou-se apaixonado, agradeceu sua paciência, beijou-lhe com todo amor ao envolvê-la com carinho e doce ternura na privacidade de seu quarto. No dia seguinte haveria a reunião para o evangelho no lar na casa de Fábio. Roberto, como sempre, foi o primeiro a chegar. Jonas, sempre irritado, conversava com Zu. Essas reuniões são o que me enchem, não aguento mais. Então, vamos acabar com ela antes de começar, disse Zu. Roberto foi cumprimentar Márcia, que lhe pareceu um pouco triste. Marcinha. O que houve? Nada. Não houve nada, Beto. Foi algo entre você e o Fábio? Perguntou baixinho. Não, respondeu agora quase chorando. É que já deixei queimar os 2 bolos que fiz. Descuidei por um minuto, chorou magoada. Era para servir. Sabe, as mulheres em seu estado ficam sensíveis mesmo. Qualquer coisa pode deixá-la abalada, orientou sorrindo ao abraçá-la. Calma que isso passa. Não precisamos do bolo, queremos a sua alegria, vê-la calma fará muito bem a nós e a você mesma. Márcia não disse nada e o irmão lhe fazia um carinho meigo quando o cunhado chegou. E aí, Roberto, tudo bem? Disse Fábio, que acabava de sair do banho, secando os cabelos na toalha.
Estava sem camisa e jogou a toalha em volta do seu pescoço. Roberto levantou-se e foi cumprimentá-lo. Fábio, entretanto, fechou o sorriso e franziu a testa, levou as mãos no rosto e o esfregou. Seu corpo balançou e quase caiu. Roberto correu para perto dele, perguntando: Fábio, o que foi? Roberto o segurou. Fábio levantou a cabeça e se fez firme. Quando Roberto estava bem perto, Fábio tirou a toalha que envolvia seu pescoço e passou por cima de sua cabeça, colocando-a em volta do pescoço do cunhado, que se assustou. Não esperava por aquilo. Fábio juntou rapidamente as duas pontas da toalha na frente e começou a torcê-la dizendo: Some daqui. Não quero mais ver você aqui, suma. Roberto começou a reagir, mas sentia-se sufocado. Esmurrou Fábio, que parecia não sentir nada, estava completamente transformado, e começou a sacudir Roberto pela toalha enrolada em seu pescoço. Da cozinha foram parar na sala. Márcia tentou separá-los, mas o marido a empurrou. Senhor Aristides! Depressa! Gritou Márcia desesperada. O pai de Fábio chegou e não conseguia tirar Roberto daquela situação. Fábio tinha muita força. Márcia chorava e gritava: Não, Fábio. Por favor, largue-o. Voltando-se para o sogro, implorava ao segurá-lo pelo braço. Pai, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Por sorte, Ciro e Rose chegaram e, a custo, Ciro conseguiu livrar Roberto, que se sentia esmorecido por consequência da asfixia. Fábio sentou-se no sofá, sua respiração era forte, seus olhos arregalados e estranhos. Estava transformado. Calma, meu filho, disse o senhor Aristides. Você não é meu pai. Não me chame assim. Fábio respondia com muita raiva. Sua voz era rouca, ninguém o reconhecia. O que você quer? Perguntou Ciro. Fábio bateu no próprio peito com o punho fechado e respondeu: Ele. Eu quero ele. Você não pode querer nada. Vá embora. Aqui não é o seu lugar, ordenou o senhor Aristides calmamente. Calhe a boca, velho. Eu fico onde eu quiser. Não fica não, replicou o senhor Aristides, que passou a fazer uma prece em voz alta. Fábio levantou-se e olhou-o com raiva. Quando ameaçou ir em direção de seu pai, como se fosse agredi-lo, caiu indefeso. Roberto e Ciro o colocaram no sofá. Fábio estava sem sentidos e muito pálido. Rose havia levado Márcia para o quarto, ela chorava muito. Assim que Fábio começou a retomar os sentidos, assustou-se com todos à sua volta. Não se lembrava do acontecido. Firme, seu pai olhou nos olhos e repreendeu sério. Aconteceu, Fábio. Quem quer que seja que agiu através de você, agrediu Roberto como se quisesse matá-lo. É lógico que não conseguiria. Mas a culpa é sua, filho. Aconteceu uma agressão. Não foi culpa dele, senhor Aristides, o senhor viu, não era Fábio, defendeu Roberto. O senhor Aristides, calmo, porém veemente, reforçou. A culpa é de Fábio, sim. Ele tem entendimento e orientação. Tem condições de afastar de si quaisquer influências que receba de outro. Para as coisas tanto ter chegado a esse ponto, é porque o Fábio deixou-se abater, deixou-se levar por pensamentos e sentimentos que o induziram e o induzem a ideias ou atos que não são de sua índole, não é mesmo, Fábio? Fábio abaixou a cabeça e não disse nada. Mais uma vez seu pai tinha toda a razão. Ele foi fraco e se deixou seduzir por pensamentos e sentimentos que não lhe eram próprias, e a partir da hora em que não reagiu contra tais, deixando-se levar por elas, Fábio se entregou ao domínio e à mercê daqueles que não queriam o seu bem. Somente o fato de ter rejeitado os assédios de Lu no dia anterior, não era o suficiente. Sua falta de vigilância já vinha de tempos, e não seria em um dia que retomaria o equilíbrio mediúnico, moral e espiritual. Haveria de se forçar muito para reconquistar o que deixou abalar nele. Precisaria reformar-se intimamente e vigiar-se de modo constante. Jonas sentia-se saciado, imensamente feliz.
Acreditava que Fábio estava sob seu total controle. A partir daquele dia, Fábio passou a reagir. No princípio não via progresso, mas sabia que recebia amparo e que conseguiria. Voltou a ter fé. Passou a frequentar o centro espírita assiduamente e a elevar seus pensamentos em prece com fé e amor. Realizava o evangelho no lar com exata perfeição. Cada vez que percebia os desvios de seus pensamentos, Fábio se corrigia imediatamente. Márcia, em suas preces, sempre pedia o auxílio do plano espiritual. Tinha certeza de que tudo aquilo seria passageiro e tinha fé de que Fábio voltaria a ser totalmente como antes. Ela acreditava que só Deus e Jesus poderiam ampará-los. Sua fé era fervorosa. Com muita paciência e resignação ficou ao lado do marido durante todo o tempo, orientando e apoiando-o. Com o passar do tempo, Fábio sentia-se bem melhor. Até as fortes dores de cabeça diminuíram de intensidade e frequência. Sua vida melhorou consideravelmente e se sentia muito feliz ao lado da esposa que, por sua vez, estava maravilhada com o seu progresso, seu carinho e atenção. Fábio e Márcia voltaram a se encantar um com o outro e ambos com o bebê que viria. Já no serviço, Fábio tomou outra postura, não se deixando influenciar por seduções e aparências, respeitando sua própria vontade para recusar os convites indesejáveis. Apesar de trabalhar há pouco tempo naquela empresa, acabou sendo promovido. O que facilitou a mudança de suas atitudes para com quem precisava. Isso e muitas outras coisas que aconteceram o deixaram em harmonia e mais seguro de si, pois sentiu que sua fé e persistência na boa moral, mais uma vez, fizeram-no vencer barreiras que, a princípio, pareciam ser intransponíveis. Capítulo 29. Reconciliações. O espírito Jonas, com a nítida elevação dos encanados, irritava-se com a irmã. Você não para aqui, Júlia. Eu mandei você vigiar a Márcia o tempo todo. Por onde andou? Fica na sua. Eu tenho coisas para resolver. Que coisas? Você não vê que esses dois estão se unindo novamente? Não estão nem percebendo a nossa influência. Cadê o Zu? Por que ele não está aqui? Quis saber Júlia. O Zu tem um chefe e ele mandou chamá-lo um pouco. Mas vai voltar logo. Márcia já se encontrava no 8º mês de gestação. Tudo corria bem e Fábio, novamente, contagiava todos com sua alegria e brincadeira. Seu casamento estava indo maravilhosamente bem. Márcia, olha só o que eu comprei para o bebê, mostrou entusiasmado, ao acabar de chegar. Uma bicicleta. Espantou-se Márcia sem conseguir segurar o riso. Você sabe quanto tempo vai demorar para ele andar nisso? Riu agora com gosto. Fábio ficou sem graça. Será que estaria sendo precipitado? É que eu queria comprar algo para ele e não sabia o que, respondeu desconcertado. Márcia sorriu e entendeu. Fábio era assim mesmo, não tinha jeito. Vem cá, chamou carinhosa. Sente-se aqui. Vem conversar com ele. Fábio sempre que se aproximava da barriga de Márcia acariciava-a, conversava com o neném e mesmo desafinado, cantava para ele, contava-lhe histórias e fazia maior festa quando sentia mexer. Márcia, perguntou Fábio, qual nome vamos dar a ele? Você escolhe. Márcia não titubeou e disse. Gabriel. Gostei. Adorei. É esse mesmo. Gabriel. É um nome muito forte, além de bonito. Para mim é significativo. É o nome do anjo Gabriel que o Chico fala em seus livros. Eu pensei nisso, confessou animada. Será uma homenagem, concorda? Claro. Márcia sorriu, e ele, agora sentado a seu lado, deitou-a em seus braços envolvendo-a com carinho enquanto a contemplava. Após algum tempo, a mulher comentou. Fábio, estou um pouco triste. Faz cerca de 7 meses que eu não vejo o meu pai. Fábio lamentou em silêncio. Beijou Márcia e a abraçou consolando, depois disse. Deixe o Gabriel nascer. Tenho certeza de que ele não vai resistir e virá visitá-lo. Fábio mudou de assunto para dissimular, perguntando.
Já pediu sua licença maternidade? Você está no 8º mês, um pouco inchada e muito gorda. Gorda? A vaidade de Márcia gritou alto. Fábio reconsiderou rapidamente para não incomodá-la e sorriu generoso ao corrigir. Quero dizer que a sua barriga está grande. Lindamente enorme. Eu nunca vi você tão bonita, beijou-a nos lábios, trazendo no olhar um brilho apaixonado. Só acredito que precisa de mais descanso, meu amor. Deveria solicitar sua licença agora, não acha? Amanhã eu vou ao médico, bem cedo e cuidarei de tudo. Não estou mesmo gostando de ir trabalhar assim. Tenho de admitir que... Aí, que droga. Tenho que admitir que me canso demais, não aguento mais meu peso, gargalhou gostoso. As costas doem, as pernas incham, riu ao ter que contar. Você sabia que eu não caibo mais entre a cadeira e a mesa. Tenho que sentar de lado. E quando vou ao banheiro, preciso usar o box do sanitário para pessoas com necessidades especiais, pois, por causa da barriga, não consigo fechar a porta dos outros box comuns. Fábio a abraçou carinhosamente, riu junto e pediu com jeitinho. Então não perca tempo para não prejudicar sua saúde ou a do nosso filho. O senhor Aristides, silencioso, estava em seu quarto e não pôde deixar de ouvir aquela conversa. Pensativo, primeiro ficou feliz com a convivência carinhosa e respeitável entre Márcia e Fábio, mas depois sentiu o coração apertado pelo fato da nora entristecer-se devido à ausência de seu pai. Gostava muito dela como se fosse sua própria filha. Nunca imaginou que a nora poderia tratá-lo tão bem e, vez e outra, até o chamava carinhosamente de pai, o que o deixava orgulhoso de satisfação. Sempre quis ter uma filha para ter seu carinho. Mas a situação era difícil. O senhor Jovino não cedia, mesmo com os outros filhos pedindo para que fosse visitar Márcia. No dia seguinte, Márcia foi bem cedo ao médico. Cuidou da documentação de sua licença maternidade, despediu-se dos amigos no serviço e depois voltou para casa. Naquele dia o sol estava escaldante e ela precisou enfrentar um trânsito intenso, que devido a algumas obras, prejudicava a circulação e a trajetória dos veículos na região. Já passavam das 14 horas e dentro de seu carro começou a se incomodar com o calor. Ligou o ar-condicionado que amenizou um pouco seu sofrimento, mas o banco parecia inadequado ao seu corpo, o volante quase se encostava à sua barriga, o cinto de segurança machucava, mal conseguia se mexer, os pés doíam e nada estava bom. Acreditou que tinha chegado o momento de parar de dirigir. Demorou o triplo do tempo para chegar à sua casa. Ao entrar em sua residência, procurou pelo sogro que não estava nem havia lhe deixado um bilhete. O senhor Aristides não costumava fazer isso. Pelo fato de não avisá-la, não deveria ter ido longe. Márcia, enrubescida pelo calor, muito corada mesmo e com seus pés incrivelmente inchados, tirou as sandálias que apertavam demais e largou-se no sofá, sentindo-se esgotada. Num gesto comum pelo calor, torceu os longos e vastos cabelos, jogando-os para trás do sofá. Como esta barriga está pesada. Não imaginava que fosse assim. Este bebê deve ser grande mesmo, riu de seus pensamentos. Minhas costas doem tanto, parecem que vão rasgar a qualquer momento. Olhando-se melhor, reparou ao recordar: nossa, eu era tão magra. Como estou enorme, tenho que admitir, sorria quando de repente a campainha tocou. Ah! Não! Márcia lamentou ter que atender, ficar ali largada, no frescor daquela sala, era tão bom. Com dificuldade se levantou, olhou pela janela através da cortina, mas não conseguiu reconhecer o homem que se virou de costas para casa. Além do que, o seu carro na garagem atrapalhava a sua visão. Não tinha jeito, teria que sair para ver quem era. Suspirou fundo, apanhou a chave do portão e saiu descalça mesmo. Quanto mais se aproximava do portão, mais tremia. Não podia acreditar. Sem suportar, gritou ao correr os últimos metros. Pai. Sim. Era seu pai.
O senhor Jovino a olhou de cima a baixo e depois subiu o olhar fixando nos olhos da filha. Márcia abriu o portão e atirou-se contra o pai, sem se incomodar com a volumosa barriga. Ambos choraram sem parar, era um misto de alegria e satisfação. Entraram abraçados e Márcia não o largou. Depois de muito tempo, o senhor Jovino conseguiu falar. Filha, me perdoa. Não precisa pedir isso, pai. Eu esperava a qualquer momento. Eu preciso falar sim, filha. Estou engasgado. Enxugando as lágrimas continuou. Desculpa, Márcia. Sei que errei fazendo tudo isso com você. Ficou magoado e sofrendo por minha causa, eu sei. O senhor Jovino era interrompido pelos soluços. Então a filha o consolou. Pai, eu nem tenho o que dizer. Não estou magoada com o senhor. Senti sua falta, mas estou tão feliz agora. O mais importante é que o senhor está aqui. Tenho que pedir desculpas também por tudo que fiz. Pelo nervoso, pelo desgosto e irritação que sofreu por minha causa, mas... Não vamos falar em perdão. Está certo. Vim aqui por você por estar interessado em outra coisa, afirmou sorrindo. Depois perguntou. Diz uma coisa, filha. E o seu nenê? Ele está bem. Está ótimo. É um menino, pai. Será seu primeiro neto homem. Você está bem? Estou melhor agora com o senhor ao meu lado, falou Dengosa. Você está muito bonita, filha. Nossa! Como você engordou! Está tão linda! Parece com sua mãe, emocionou-se o senhor perdendo as palavras. Ela ficava assim. O senhor Aristides entrou às escondidas e foi para o seu quarto sem ser percebido. Arquitetando um bom plano, o pai de Fábio foi até a casa do pai de Márcia fazer-lhe uma visita de cortesia sem avisar ninguém. Ao chegar, foi recebido com surpresa pelo senhor Jovino que estava sozinho em casa. Convidado a entrar, os dois conversaram sobre diversos assuntos sem mencionarem os nomes dos filhos. Depois de um bom tempo, após tomar um último gole de café, o senhor Aristides decidiu. Bom, está na hora de ir. Está cedo, Aristides. Fica mais um pouco, pediu o senhor Jovino. Não é sempre que eu tenho uma companhia como você, que é do meu tempo, para conversar. Não. Não. De jeito nenhum. A minha nora está para chegar e eu não posso deixá-la sozinha. De jeito algum, exibiu-se o senhor Aristides, com orgulho ao falar. O senhor Jovino corroeu-se de curiosidade, ciúme e inveja. Sentia muita saudade de Márcia. Desejava vê-la. O senhor Aristides continuou. Sabe, Jovino, ela está nos últimos dias da gravidez. Hoje mesmo, vai estar em casa à tarde e eu não posso deixá-la sozinha. Meu filho está trabalhando e sou eu quem cuida dela e com o maior prazer. Que moça boa. Eu não tenho uma nora, tenho uma filha, envaideceu-se. Hoje de manhã ela foi ao médico para cuidar da licença maternidade. Eu até insisti para ir, mas ela disse que não precisava, que passaria no serviço depois. Você sabe como é. O senhor Jovino não aguentou e perguntou. Ela está bem? Está linda. Que barrigão. Nunca vi igual. É homem. Vai se chamar Gabriel. Os exames mostraram que é um garoto muito grande e saudável. Não vejo a hora dele nascer. Faz tempo que eu não seguro um nenê pequeno em meu colo, mas acho que a gente nunca perde a prática. Depois de uma breve pausa, pai de Fábio continuou falando sorridente e orgulhoso. Eu quero pegar meu neto no colo, erguê-lo ao alto e agradecer a Deus por me dar essa criaturinha tão importante que quase não conseguiu vingar de tanto problema que a mãe teve, pobre moça. Mas agora está tudo bem. Estou grato por Deus ter devolvido meu filho com saúde e me presentear com uma filha maravilhosa que até me chama de pai, às vezes. Sabe, ganhei vida novamente depois de achar que estava tudo perdido. O senhor Jovino respirou fundo. Passou a mão pelos ralos cabelos brancos e se torturou de saudade. Como estaria Márcia? Há tempos não via sua filha.
Como seria grávida? Sua filha era muito bonita, elegante. Nunca a tinha visto gorda, nem poderia imaginar como estaria. Em meio a esses pensamentos, perguntou. Ela está nos últimos dias, é? Tá sim. Tem que ver que coisa linda. Meu filho está todo orgulhoso e eu tenho certeza de que você também ficaria. Eu não sei onde eles moram, lamentou o senhor Jovino intimidado. Mas eu sei. Vamos logo, ponha um sapato, homem. Não posso demorar, não vou deixá-la sozinha. E se ela não quiser me ver? Questionou. Eu duvido. A Marcinha vive falando e lamentado a sua falta, homem de Deus. Sua filha te ama muito. Você é que está ficando um velho tolo e caduco, carregando um orgulho besta e perdendo tempo com nada em vez de dar e receber o carinho da sua filha mais querida, instigou-o brincando só para provocá-lo ainda mais. O senhor Jovino ficou agitado e não perdeu tempo. Arrumou-se e foi com o senhor Aristides. Ao chegarem perto da casa e virem o carro de Márcia na garagem, combinaram que só o senhor Jovino ficaria no portão e que o pai de Fábio nada tinha a ver com aquela visita. Márcia não viu o senhor Aristides entrar. Estava envolvida demais com seu pai. Nunca soube que foi seu sogro quem antecipou aquele encontro. Ela e o pai ficaram conversando por horas, até anoitecer. Bem depois ouviram o barulho do carro de Fábio que tinha acabado de chegar. É o Fábio, anunciou Márcia satisfeita. O senhor Jovino levantou-se rapidamente e avisou. Eu vou embora, filha. Não, pai. De jeito nenhum, segurou-o preocupada com a decisão. Seu marido não vai me querer aqui. Não julgue, pai. Espere, por favor. Fábio estava distraído. Agiu como de rotina. Entrou pelos fundos, passou pela cozinha e ao chegar à sala ficou surpreso, incrédulo, mas não disse nada. Demonstrava seriedade e continuou assim. Colocou sua pasta sobre a mesa, afrouxou a gravata e pôs o paletó na cadeira. Foi na direção do senhor Jovino que parecia apreensivo e encabulado. Fábio estendeu-lhe a mão e perguntou. O senhor está bem? Como tem passado? O senhor Jovino não viu o largo sorriso que se fez no rosto do genro, pois abaixou a cabeça ao retribuir o cumprimento. Fábio imediatamente pegou sua mão com firmeza e o puxou dando-lhe um forte abraço ao mesmo tempo em que gargalhou com gostosa satisfação ao balançá-lo, estapeando-lhe as costas com prazer. Diante disso, Márcia, desajeitada pela barriga, tentou abraçá-los e Fábio brincou. Ei! Aqui não cabe você não, beijou-a com carinho. O senhor Jovino tentou se justificar. Mas Fábio não deixou. Foi logo conversando e perguntando como estava a gráfica e ouvida. Márcia sentia-se feliz e realizada. Quando foram levar o senhor Jovino de volta para casa, ao chegarem lá, Márcia entrou primeiro e foi para a cozinha, quase matando Roberto de susto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você aqui? Márcio abraçou e contou tudo com grande euforia. O pai? Na sua casa? Eu não acredito. Falei tanto com ele e ele nunca quis me ouvir. Eu nem acredito, Beto. Quase que, literalmente, dei à luz hoje mesmo. Ri e brincava encantada como uma criança diante do presente mais desejado. Fábio e o senhor Jovino entraram conversando animadamente. Roberto só acreditou porque os viu. Depois de tudo que Fábio ouviu de seu pai, quando se encontraram pela última vez, pensou que nunca mais queria vê-lo. Roberto reconhecia que o cunhado realmente era uma pessoa muito especial, evoluída. De volta para sua casa, Márcia inquieta perguntou. E o seu pai, onde será que está? Não o vi a tarde inteira. Estou preocupada com ele. Saiu, nem deixou um bilhetinho, como sempre faz. Já deve ter chegado a essa hora. É estranho. Ele nunca sai sem me avisar. Onde será que ele foi? Reclamou Márcia. Fábio sentiu que havia um dedinho de seu pai naquele reencontro, mas não comentou nada com a mulher nem perguntou a seu pai. Estava satisfeito e isso bastava. Nessas alturas,
Jonas e Júlia discutiam muito. Viu só no que deu? Eles acabaram se acertando por sua culpa, Júlia. Você tinha que sair, né? Eu tive que sair para resolver algumas coisas. Qual é? Que coisas? Estou com problemas por sua causa, defendeu-se Júlia. Por minha causa? É sim. Eu pedi para o ajudarem quando eu estava encarnada. Só que não deu tempo de pagar tudo o que prometi, até porque o serviço não foi completado. Depois eu fiquei doente e agora eles estão me cobrando. Sua idiota. Imbecil, gritou Jonas empurrando-a. Você vai se dar mal. Foi para ajudar você, cretino. Fiz isso por você. Vê se fica aqui e toma conta da situação. Aonde você vai? Procurar o Zu. Nós estamos perdendo forças. Precisamos de mais ajuda. Chegando à sua casa, Márcia, ao ver seu sogro, abraçou-o e foi logo contando o que aconteceu, como se ele não soubesse. O senhor Aristides oferecia-lhe toda a atenção, gesticulando com o semblante a cada detalhe que ela contava emocionada. Fábio desconfiou ainda mais ao ver o sorriso cínico de seu pai, enquanto ouvia tudo silenciosamente com constante ar de satisfação. Porém não disse nada. Ele não queria estragar a felicidade de Márcia. Pouco importava se o senhor Jovino a procurou por iniciativa própria ou por incentivo. Pai, eu pensei que nunca mais meu pai iria me ver, dizia agora atrapalhada por chamá-lo também de pai. O que é isso, minha filha? Defendia o senhor Aristides satisfeito e orgulhoso, pois a consideração de Márcia, para com ele, não havia mudado. Pai, que é pai, sempre procura seus filhos. Naquela noite, Márcia não parou de falar no assunto. Fábio e seu pai trocavam olhares e sorrisos, não interferindo na felicidade que demonstrava. Ao se deitar, Márcia não tirava o sorriso do rosto e Fábio pediu: agora fica tranquila. Vê se dorme para o nenê descansar também, tá? Márcia adormeceu. Mas, durante a madrugada, Fábio despertou com a mulher remexendo-se agitadamente. Ela falava alguma coisa que o marido não conseguia entender. Ao perceber que era um pesadelo, Fábio a chamou com carinho, segurando-a com cuidado. Márcia. Acorda. Você está sonhando, meu bem. Acorda. Não. Não, começou a falar mais alto. Eu não vou. Tenho que tirá-la de lá, gritou, agitando-se de um lado para outro. Márcia, chamou Fábio mais firme. Você está sonhando. Acorda, meu bem. Foi então, que suspirando profundamente com um choro desesperador, Márcia despertou. Calma. Calma. Você estava sonhando, disse Fábio com voz meiga e abraçando-a com carinho. Márcia chorava compulsivamente recostada no peito do marido. Minutos depois, acreditando que ela demorava a se recompor, Fábio levantou-se e foi preparar um copo com água adoçada. Beba, Má. Vai fazer bem. Você vai se acalmar. Bebeu água em goles miúdos, mas ainda estava assustada. Você está bem, Márcia? Perguntou carinhoso, afagando-a. Com a voz embargada pelos soluços, ela respondeu. Minha mãe. Eu sonhei. Com minha mãe, Fábio. Foi um sonho, minha querida. Vem cá, abraçou-a com afeto, recostando-a em si. Vai passar. Você só está assustada. Minha mãe não está bem, Fábio. Ela está num lugar ruim. Isso foi só um sonho, meu amor. Será? Márcia, quando os irmãos sem instrução querem nos perturbar, eles procuram atingir nossos pontos fracos. Como, por exemplo, mexerem com as pessoas que amamos, com nossos pensamentos. Você, mais do que ninguém, acompanhou o quanto eu sofri com isso. Mas eu sonhei com a minha mãe. Eles podem fazer você sonhar com isso sim. Podem simular situações de tal forma que você acredite serem verdadeiras. Isso só para abalar, perturbar sua felicidade. Márcia ficou mais calma, porém preocupada. Realmente muito aflita com o pesadelo. Vendo-a mais calma,
Eles voltaram a se deitar. Passado algum tempo, ela o chamou. Fábio? Fábio já estava dormindo. Mas acordou no primeiro chamado e sonolento respondeu. O que é? Fábio, eu acho que não estou bem, reclamou com voz fraca. Sentando-se rapidamente na cama, acendeu a luz e preocupou-se. O que você tem? É o nenê? Eu não sei. Sinto umas dores. Fábio atrapalhou-se, mas não perdeu tempo. Vamos. Vista esse robe, pediu o ligeiro. Eu quero tomar um banho, respondeu Márcia. De jeito nenhum. Nós vamos para o hospital, agora. Eu preciso de um banho, estou suada, insistiu ela melancólica, quase chorando. E se não der tempo, má? Por mais que Fábio falasse, não adiantou. Márcia teimou e foi para o banho. No banheiro, as dores aumentaram e ela sentiu-se mal. Fábio a ajudou, enquanto seu pai telefonava para Ciro. O senhor Aristides auxiliou Fábio a colocá-la no carro, indo os três para o hospital. Tudo foi muito rápido. As dores aumentaram de frequência de forma irregular, e Márcia, que não era de reclamar, chegava a gemer durante as fortes contrações. Já no hospital, depois de algum tempo do atendimento, Ciro explicava a Fábio. Acalme-se. Ela está muito bem. Foi um alarme falso. Somente a pressão arterial se alterou, mas já está sob controle. Ela e o bebê passam bem. Fábio passou as mãos pelos cabelos, esfregou o rosto e avisou. Ela ficou nervosa, Ciro. Teve um pesadelo e acordou gritando. Depois disso, as dores começaram. Isso acontece, Fábio. Alarme falso é muito comum. Mas temos de ficar de olho na pressão, avisou Ciro. Nada de comida com sal. E evitem as fortes emoções. Se bem que sonho, ninguém controla. Será que foi por minha causa, filho? Perguntou o senhor Jovino, bem aflito, a Ciro. Ontem à tarde eu fui até lá na casa dela. Nós nos encontramos, conversamos muito. Será que a Márcia se emocionou comigo e por isso passou mal? Pode ter sido qualquer coisa como ansiedade, emoção, alimentos salgados, enfatizou. Mas não se preocupem, isso é completamente normal. E outra, vamos lembrar que a Márcia está próxima a dar à luz e é seu primeiro filho. Cada organismo reage de um jeito. Posso vê-la, Ciro? Perguntou Fábio. Sim. Claro, Fábio, afirmou ao sorrir. Nós também? Perguntou Roberto ansioso. Melhor ficarem aqui. A Márcia daqui a pouco vai para casa, o soro já está terminando, aí vocês poderão ficar com ela o tempo todo, brincou. Júlia vangloriava-se por ter conseguido fazer Márcia se agitar. Jonas, a Márcia passou mal. Tiveram que socorrê-la. Isso agitou toda a família. É, Júlia. Você está melhorando. E o Zu, Jonas? Por onde ele anda, hein? Encontrei com ele que disse que o seu chefe quer me ver. Como o Zu está me ajudando, é natural que o chefe dele queira saber quem eu sou. E o Zu disse que tem alguns trabalhos para eu fazer. Estou ficando importante. Sei. Sabe, Júlia? Estou com um mau pressentimento. Por isso acho que preciso me juntar com os caras que têm mais força, como o chefe do Zu, por exemplo. Por quê? Perguntou o espírito Júlia. Sabe quando você tem a impressão de que algo não está correto, que alguma coisa vai dar errado e que você vai se dar mal? Previu Jonas. Como o quê? Não há nada errado. Todos já ficaram melindrados com o estado da Márcia. Todos se mobilizaram e eu tive uma ideia. Já pensou se ela morrer? A família inteira vai enlouquecer. A começar desse maridinho dela. Quero ver onde fica toda essa fé, quero vê-lo resistir a isso. O pai dela, então, nem se fala. Velho safado, sem palavra. Mas ele vai ver, ainda mais que só agora voltou a falar com ela. Júlia era sarcástica. Sempre debochava enquanto falava. Jonas, pense bem.
A Márcia está num estado sensível. Sua pressão pode subir a qualquer momento se ela ficar nervosa, ou se alterar por alguma coisa. Isso pode acontecer até na sala de parto, hein? Isso não lhe dá nenhuma ideia? Jonas deixou de se preocupar com o que sentiu e passou a ter ideias junto com Julia a respeito de Márcia. Você tem toda a razão. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir para alcançar nosso objetivo. Vamos perturbá-la. Deixá-la nervosa, agitada, preocupada, louquinha. Tenho certeza de que juntos teremos ótimos resultados, gargalhou Julia. Acabando com ela, acabaremos com todos. Sempre foi a mais mimada, o xodó da família. Márcia já estava em sua casa descansando. Puxa, má. Que susto, confessou Roberto. Quando a Rose me telefonou, avisando que você estava indo para o hospital, eu levantei rápido e fiquei tão atarantado que primeiro coloquei o tênis e depois fui tentar colocar o agasalho. Tudo ao contrário. Até eu, completou Ciro, que estou acostumado com isso, fiquei preocupado e indeciso. Tive até que chamar um colega para opinar comigo. Foi igual ao nascimento das minhas filhas, planejei em fazer o parto, mas que nada, amarelei. Márcia sorria apesar de encabulada pela preocupação que causou a todos. Mas o que ninguém observou, salientou Paula, foi o Fábio usando calça social e sapatos, com a camisa do pijama, gargalhou satisfeita por ter observado. Fábio se olhou e somente naquela hora viu que não tinha acabado de trocar de roupa. Todos riram e brincavam. Mas fala a verdade, Ciro, afirmou Fábio sorridente, você está cansado de ver maridos assim como eu, não está? Até pior, Fábio. E é muito comum nós vermos os maridos trocarem pares de calçados e usarem um sapato diferente do outro em cada pé. Aproveitando a saída do senhor Jovino do quarto, Roberto não perdeu tempo. Gente! Vocês tinham de ver o pai. Assim que atendi ao telefone, eu disse para a Rose que ligou. A Márcia foi para o hospital. Será que vai nascer hoje? Estou indo para lá. Quando olhei, o velho estava trocado, em pé, na porta, me apressando e dizendo: Vamos logo. Quero ser o primeiro a ver o Gabriel. Não vou dar esse gostinho pro outro avô. Depois de rirem muito, Ciro virou-se para Márcia e, bem sério, recomendou. Márcia, você está no 8º mês. É um bebê saudável, mas não queremos que ele nasça antes da hora, não é? Claro, Ciro. Então repouse e procure controlar as emoções, além de não comer nada com sal. Pode deixar, Ciro, respondeu Fábio. É só dizer ao meu pai que a Márcia precisa descansar e comer tudo sem sal que ela não levantará desta cama e toda a sua alimentação será insípida, completamente sem sabor. Eu garanto. Naquele dia Fábio não foi trabalhar. Decidiu ficar com Márcia e também teria de procurar a mulher que já lavava e passava as roupas da casa e pedir-lhe que ficasse com Márcia nos próximos dias. Apesar de seu pai acompanhar a nora em tudo, ela poderia precisar da companhia de uma mulher, até para conversar mais à vontade sobre o que sentia, pois Dona Vera era experiente na maternidade, já tinha 4 filhos. Fábio saiu e foi à procura de Dona Vera. Vou sim, senhor Fábio. É claro que ficarei com ela o tempo que precisar, confirmou a senhora. É somente até a hora de eu voltar do serviço. Meu pai vai estar lá com a senhora para ajudar no que for preciso. Ele não vai precisar se incomodar. Eu já conheço bem a casa, sei onde fica tudo. Já cuidei de lá tanto tempo pro senhor e pro seu irmão, não é? E agora vou ter prazer de cuidar da Marcinha e do seu bebê, depois que ele nascer. Então ficamos assim. Amanhã a senhora começa e combina o preço de seus serviços com a Márcia, está certo? Depois a gente vê isso, senhor Fábio. Não se preocupe. Em sua casa, Fábio contava a Márcia sobre o que havia combinado com Dona Vera. Será melhor para você, má. Ela fará todo o serviço da casa, além da roupa que ela já cuida e também será uma companhia.
Tivemos sorte dela não estar trabalhando em outro lugar e aceitar o serviço. Não é fácil arrumar uma pessoa de confiança hoje em dia. Se minha mãe estivesse viva, Fábio, tenho certeza de que não iria precisar de ninguém para me ajudar. A minha também, Márcia. Ela iria dar todo o apoio e ajuda necessária. Suspirando fundo, lamentou. E pensar que nem chegou a conhecê-la. Você teve notícias de sua mãe, Fábio? Através da mensagem do Ney. Sabe que ela está bem. Mas eu. Não vai ficar preocupada novamente, não é? Você já me deu um susto hoje, advertiu Fábio amável, e a abraçou. Estou bem. Só um pouco preocupada. Vamos fazer preces com mais frequência à sua mãe e quando eu tiver uma oportunidade no centro, perguntarei a algum amigo do plano espiritual para que nos informe sobre ela, se ele puder, claro. Márcia ficou ansiosa, queria notícias de sua mãe. Sabia que nem sempre isso era possível, mesmo assim queria tentar. Jonas e Júlia estavam observando e planejando o que poderiam fazer para inquietar Márcia, para alterar seu estado. Apesar de que, já há algum tempo, nem Fábio nem Márcia sentiam qualquer perturbação, pois estavam em um nível espiritual bem melhor e não conseguiam perceber as sugestões de nenhum deles. Fábio e Márcia mudaram seu modo de pensar e agir, diante do assédio espiritual de Jonas e Júlia. Definitivamente, eles não davam mais atenção aos pensamentos sem harmonia que percebiam, certos de que esses não faziam parte de seus princípios. Márcia passou a ser menos eufórica e mais crente na proteção e sabedoria divina. Eles nunca deixavam de fazer o evangelho no lar, frequentavam o centro espírita e Fábio voltou a assumir as mesmas tarefas que realizava antes no centro. Tudo isso impossibilitava os ataques de Jonas e Júlia que cada vez mais se revoltavam, mas não desistiam da vingança. Em uma das vezes em que realizavam uma reunião, através de Roberto um mentor amigo se manifestou,